Não cometa esses erros ao abrir a sua academia, estúdio ou box. Fala gestor e gestora, tudo bem com você? Aqui quem fala é o Douglas, diretor do Next Fit. E nesse vídeo a gente vai falar sobre os 6 principais, mais comuns erros que gestores e gestoras de negócios fitness de primeira viagem geralmente costumam cometer. Mas sabe qual é o maior erro de todos? O erro número 0 é você não se inscrever no canal e curtir, porque dessa forma você não vai receber nossos novos conteúdos. E aqui tem conteúdo para tudo, tá? Gestão, marketing, vendas, fidelização de alunos, literalmente tudo que você precisa para que o seu negócio suba de nível, tá? Então já deixa aquela inscrição, ativa o sininho e curte para receber nossos novos conteúdos. Já começa com o pé direito. Sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. O primeiro grande erro é não começar o seu negócio com um time multidisciplinar. Eu já vi várias formações de negócios fitness onde nós temos 2 educadores físicos ou 2 pessoas muito focadas no administrativo e não tem uma pessoa técnica, ou tem uma pessoa muito boa de marketing, outra muito boa tecnicamente na parte de educação física mesmo, porém não tem uma pessoa boa de gestão e por aí vai. Muitas pessoas até escolhem o seu time inicial, que provavelmente vai ser o seu sócio, os seus primeiros colaboradores, muito baseado na afinidade. Então a pessoa chama o cônjuge, chama um amigo de faculdade, amigo da vida, etc. E só por ter afinidade com essas pessoas, só por gostar dessas pessoas, acaba criando uma sociedade ou até mesmo abrindo o seu negócio com alguns colaboradores próximos, que são amigos, que têm afinidade. E o ponto X da questão aqui não é que você não pode abrir um negócio com o seu cônjuge, com o seu amigo de faculdade, com um amigo da vida pessoal, mas sim que vocês sejam complementares. Se você é muito bom na parte técnica, na parte de relacionamento com o aluno, traz uma pessoa boa de gestão, de marketing, de vendas. Ou caso você seja muito bom na parte de marketing, de vendas, de relacionamento, traz uma pessoa mais técnica para prescrever treinos, para treinar o time técnico. É importante que todas as competências principais sejam cobertas por esse time de fundadores, por esse time de sócio ou pelo time de sócio mais um time de primeiros colaboradores. E ainda falando sobre complementariedade, é importante que os seus primeiros colaboradores eles sejam melhores que você e alguns pontos fracos que você e os seus sócios têm. Vou dar um exemplo. Teve um cliente que eu fui dar uma consultoria uma vez e ele realmente tinha muita dificuldade para se comunicar. Então ele aparecendo no Instagram da academia não dava certo. E a mulher dele, que era sócia, cuidava da parte de gestão e de finança, mas da parte burocrática, né? Então a gente tinha uma pessoa muito técnica, que era muito boa até para conversar com os alunos, para prescrever os treinos, fazer excelentes treinos, tinha muito conhecimento técnico, e outra pessoa muito boa para cuidar do financeiro, da gestão, da parte burocrática do negócio. E existia um buraco aqui. Eles até contrataram uma agência de marketing para fazer as postagens, para ajudar eles, mas às vezes precisava que algum deles gravasse algum conteúdo para o Instagram da academia. Mas ela era extremamente tímida e ele realmente não conseguia desenrolar nas câmeras, tinha um problema muito sério de dicção, de comunicação. Porém, um dos seus instrutores era muito desenrolado, se comunicava nível ator da Globo. E o que eles fizeram? Pegaram esse instrutor e colocaram eles como a cara da academia. E ele começou a aparecer muito nas postagens e ele extremamente carismático, desenrolava muito bem. Dessa forma, eles complementaram uma fraqueza deles com um colaborador que fazia melhor que eles. Isso é apenas um exemplo, mas lembre-se, quando você for montar o seu primeiro time, já tenta trazer colaboradores que sejam fortes em alguns pontos que você tem fraco. Não queira trazer uma pessoa exatamente igual a você, porque talvez ela não resolva todos os seus problemas. E, inclusive, a gente tem um vídeo aqui no canal falando sobre como você escolher o seu sócio ideal, e a gente entra super a fundo nesse assunto, só clicar aqui para conferir na sequência. O segundo grande erro clássico que vai te prejudicar na sua abertura é não ter um lançamento estruturado. Pelo menos 6 meses antes, você já tem que ter projeções financeiras de custos e despesas, você já precisa ter um planejamento de marketing, de que você vai postar, quando você vai postar, você já precisa estar entrevistando, contratando pessoas. Eu vejo muitos gestores se preocupar muito com a obra, com o equipamento, com essa parte de infraestrutura e deixar o marketing, o financeiro, a estratégia, o relacionamento com a comunidade, a contratação, tudo isso para a última hora e aí, obviamente, acaba não fazendo tão bem feito assim. O terceiro grande erro é não aquecer a sua lista de potenciais clientes, os chamados leads. Você tem que começar o seu estúdio, o seu box, a sua academia já lotado de alunos, ou pelo menos mirar nisso, porque é possível. Já se foi o tempo onde era factível você começar
com poucos alunos e etc. Hoje a concorrência está muito pesada. Você tem que chegar com os dois pés no peito, chegar na voadora, como a gente costuma falar. E para fazer isso, você tem que ter uma estratégia de comunicação, de marketing, como eu falei antes, tá? E aí entra o conceito de ter uma lista aquecida de potenciais clientes. Você vai gerando conteúdo, captando esses leads e quando estiver perto do lançamento, você começa a vender planos para esses alunos. E o quarto erro comum é não delegar tarefas. Delegar é o processo de você pegar uma tarefa que você poderia fazer e passar para alguém que esteja capacitado a fazê-la ou que pelo menos tenha alta probabilidade de fazer aquilo bem o suficiente para atender a expectativa. Então vamos dar um exemplo que eu já usei aqui antes, né? A agência de marketing que presta serviço para você pediu para você gravar um videozinho falando sobre como está indo a obra aí da sua academia. Mas hoje é a data limite para você enviar para a prefeitura algumas documentações da obra. Vejamos, isso é meio óbvio, né? Enviar essa documentação é uma prioridade. Logo, você delega essa outra atividade. Um exemplo muito bobo, muito simples, mas é esse o fio da meada. Todos os dias você tem que olhar para suas prioridades e o que não é prioridade, você delega para alguém. Importante falar que delegar não é delargar. Eu não estou falando de você pegar uma tarefa e jogar no colo de uma pessoa que não tem mínimo de embasamento ou de possibilidade de atender a expectativa dessa tarefa. Eu estou falando de você orientar uma pessoa no caminho correto para entregar uma coisa e alinhar a expectativa e também fornecer informações para que essa pessoa consiga executar da melhor forma possível. Eu já vi vários gestores demitindo recepcionista, por exemplo, porque elas não estavam se comunicando da forma correta no WhatsApp, mas ele nunca parou um tempo para ler as conversas e dar feedback, falar para a pessoa se ela está falando da forma correta, se os scripts que ela está usando são os corretos, coisas do tipo, né? Isso é o caso clássico de largar e não de delegar, né? Delegar seria oriente, verifique, dê feedback, e aí sim você passa 100% a tarefa para a pessoa. E o quinto grande erro é fazer o que você gosta e não o que você precisa fazer. Tem um livro muito bacana do Daniel Kahneman chamado Pensamento Rápido e Lento. Inclusive ele ganhou um prêmio Nobel sobre isso, que fala muito sobre como o nosso cérebro reptiliano do pensamento de nível 1, ele boicota a gente às vezes. Ele dá a impressão que a gente está fazendo algo racionalmente, inclusive ele acha justificativas para isso, mas não é o que a gente deveria estar fazendo. Isso é chamado de pensamento do nível 1. Aquele pensamento mais rápido. Muitas vezes você acha que aquilo é a prioridade do seu negócio, mas por não ter colocado na ponta do lápis, calculado, refletido, você acaba fazendo no automático. E no final do dia isso tem muito a ver com aquele negócio de prioridade que eu falei antes. Você tem que estar sempre repensando as suas prioridades e se certificar que você não está fazendo algo que você gosta, e sim que você precisa fazer. Muitas vezes essas coisas vão casar, você vai estar fazendo algo que é prioridade e que você gosta, mas não necessariamente. Exemplo, primeira semana de mês, tem que dar uma focada no financeiro, na parte gerencial do negócio. Mas você adora ficar conversando com o aluno. Não é o momento para isso, muitas vezes você tem que sim focar na planilha, no sistema, no gerencial. E aí, na outra semana, você volta até aquela rotina mais próxima dos seus alunos, fazendo marketing da academia e etc. Apenas um exemplo simples aqui para vocês entenderem o fio da meada. E o sexto erro é não ter uma gestão eficiente. Segundo dados do IBGE, 48% dos negócios no Brasil fecha antes do terceiro ano por motivos de falta de uma gestão administrativo-financeira correta. Ou seja, empresas que não estão fazendo o básico, não estão fazendo o simples bem feito, que é saber seus números. E para você que vai empreender ou já está empreendendo no segmento fitness, eu vou te passar alguns números que é esse básico de gestão, de administrativo, de financeiro que você tem que ter em mente, que você tem que monitorar. Só para você entender melhor o que eu estou falando. Adesão de alunos. Você tem que saber mês a mês se o seu adesão de alunos está diminuindo ou melhorando. Para saber se o seu marketing, se o seu time de vendas está progredindo. Você tem que saber a sua evasão de alunos. Você está perdendo ou está ganhando aluno mês a mês? Você tem que saber a sua porcentagem de fidelização, de renovação. Você tem que saber o seu fluxo de caixa, os seus recebíveis garantidos para os próximos meses, suas despesas e custos garantidos para os próximos meses e por aí vai. Só alguns dados para você entender. E se você já abriu seu negócio e você não sabe esses dados, você tem que se preocupar. Esse é o tipo de coisa que você, como empreendedor do segmento fitness, tem que saber de cor e salteado sobre o seu negócio. Não saber essas variáveis pode implicar que alguma delas não está legal e daqui a alguns meses, quiçá anos, esse número vai aparecer como um monstro para te morder. Exemplo, você está lá colocando dinheiro em marketing, colocando, mas a sua evasão está alta, a sua renovação está baixa. Eventualmente, você não vai ter o retorno sobre o seu investimento, porque você coloca o aluno para dentro e ele sai
quando deveria começar a te dar lucro, e aí você começa a falir. Então, no final do dia, você tem que ter muita clareza sobre os seus números, você precisa fazer uma gestão eficiente, tanto no administrativo como no financeiro, e não fazer isso vai fazer você entrar para a estatística do IBGE, que são esses 48% dos negócios que fecham em menos de 3 anos. No mais, eu vou ficando por aqui, eu espero sinceramente que eu tenha te ajudado, que você possa começar o seu negócio com o pé direito e ter muito sucesso. E se você já começou o seu negócio, que possa não cometer esses erros também. Comenta aqui embaixo se eu esqueci de algum erro, se teve alguma coisa que você já errou lá no passado e você quer alertar os colegas. Comenta aí que eu tô super curioso para saber. Fico por aqui, até mais e um forte abraço.